As tão esperadas reuniões entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, foram realizadas recentemente, seguidas pelo encontro entre Trump e Zelensky. Embora diferentes jornalistas e veículos de comunicação tenham oferecido diferentes análises e interpretações sobre as possibilidades de se chegar a um acordo a curto prazo, é hora de tentar entender as razões pelas quais a proposta apresentada por Putin visa, em última análise, forçar Zelensky a entregar os territórios que a Rússia buscou controlar desde o início. Há apenas algumas semanas, Donald Trump pressionou Putin com a ameaça de sanções severas contra a Rússia e os países que compram petróleo russo. A Índia, em particular, havia sido alertada sobre tarifas de 50% caso continuasse comprando petróleo bruto da Rússia. Essas medidas visavam pressionar Putin a buscar uma reunião onde os princípios de um acordo seriam buscados para encerrar o conflito de 3 anos. Embora Putin tenha cedido e o tão esperado acordo tenha sido finalizado, para muitos, a proposta apresentada por Putin é basicamente a capitulação ou a rendição de Zelensky da Ucrânia. O que Putin pretende é que a Ucrânia retire completamente suas tropas da região de Donbas para que possam ser incorporadas à Rússia. Como se não bastasse, a proposta de Putin busca garantir que, se um acordo for alcançado, a Ucrânia não possa ingressar na OTAN. O interessante aqui é que Trump apresentou essa proposta a Zelensky como se fosse um bom negócio para todas as partes, mas o que eles e Putin realmente buscam é forçar a Ucrânia a um acordo que não garante que a Rússia tentará invadir o território ucraniano novamente a longo prazo. E para muitos, a credibilidade de Trump quando se trata de realmente tomar medidas decisivas está cada vez menor, já que as supostas medidas repetidamente acabam sendo meras ameaças. É preciso levar em conta que a Rússia também está sob pressão para encerrar o conflito, já que as finanças do país estão cada vez mais apertadas, com os gastos militares devido à guerra já somando 149 bilhões de dólares anuais, o que representa 19% de todos os gastos públicos. E com os atuais preços do petróleo, as finanças da Rússia estão em dificuldades, já que o déficit público, projetado em 0,5% do PIB até o final do ano, deverá aumentar para 2,2%, devido à expectativa de que os preços do petróleo ultrapassem $70 por barril este ano, situação que não ocorreu. Além disso, as baixas da Rússia e da Ucrânia já são significativas. Estima-se que o Exército Vermelho Russo tenha sofrido quase 1 milhão de baixas, com quase 250 mil mortos e 750 mil feridos em combate. A Ucrânia, também segundo dados da The Economist, teve aproximadamente 150 mil soldados mortos e 400 mil feridos. Esses números, juntamente com o grande número de deslocados, mostram que o conflito já se tornou uma tragédia humanitária que exige uma solução rápida, como propõe Trump. Mas Trump também busca uma solução rápida por vários motivos. A primeira é que, apesar dos alertas sobre sanções contra quem compra petróleo russo, a realidade é que essas sanções não são tão fáceis de implementar, visto que a Rússia exporta atualmente quase 7 milhões de barris por dia, especialmente para a Índia e a China, por meio de uma frota fantasma de petroleiros. Portanto, se as sanções forem implementadas, criar-se-ia uma lacuna gigantesca no fornecimento de petróleo bruto, que, mesmo com o apoio da OPEP para aumentar a produção, não seria facilmente reposta. Essa situação levaria a um rápido aumento no preço do petróleo, uma situação completamente contrária ao que Trump deseja, visto que o objetivo atual é manter a inflação sob controle, e um aumento nos preços do petróleo teria impacto na inflação devido aos preços mais altos dos combustíveis. Já é evidente como Trump vem pressionando o Fed Powell para reduzir as taxas de juros, e no caso de um aumento significativo da inflação, as expectativas de uma queda rápida nas taxas este ano seriam diluídas. Além disso, o déficit fiscal dos Estados Unidos está disparando, o que significa que eles não podem se dar ao luxo de gastar bilhões de dólares em uma guerra externa que já se arrasta. Estima-se que o governo dos Estados Unidos tenha fornecido mais de 50 bilhões de dólares em ajuda militar ou econômica à Ucrânia desde o início da guerra. Portanto, as temidas sanções com as quais Trump ameaçou Putin podem ser mais uma ilusão do que algo que ele possa realmente implementar. O que Trump pode estar tentando conseguir é que Zelensky concorde rapidamente com um acordo para acalmar os mercados e manter os preços do petróleo sob controle.
Além disso, se um acordo for alcançado para pôr fim ao conflito, isso poderia ser considerado uma vitória para Trump, uma vitória midiática muito importante na tentativa de melhorar seus índices de aprovação, que caíram devido ao aumento da incerteza política e ao aumento das tarifas. Além disso, a Ucrânia, em vez de se tornar membro da OTAN, seria quase forçada a fazer compras multimilionárias de armas dos Estados Unidos, avaliadas em até 90 bilhões de dólares. Isso está sob a aparente promessa de Trump de garantir que a Ucrânia tenha seguro militar em caso de novos ataques russos, mas este é talvez um dos pontos mais delicados em um possível acordo. Bem, Zelensky tem falado repetidamente sobre buscar uma paz duradoura com garantias, e essa é a palavra-chave, garantias. Em outras palavras, o presidente ucraniano não se sentiria confortável com o que Trump está propondo, pois sabe que é possível que em poucos anos, sob qualquer pretexto, a Rússia, seja com Putin como líder ou outro presidente que se considera o último czar, possa invadir territórios ucranianos novamente. E não podemos esquecer que, em 1994, a Ucrânia supostamente recebeu garantias de segurança, o que claramente não funcionou. Portanto, uma das preocupações de Zelensky é que, caso ele tenha que entregar território e ceder à pressão de Putin e Trump, a Ucrânia tenha garantias efetivas para protegê-la de uma nova invasão de seu território no futuro. Na mesma linha, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também instou os líderes europeus a chegarem a um acordo que permita uma paz duradoura na região. O problema é que, embora os países europeus tenham ajudado a Ucrânia com apoio econômico e equipamento militar, está claro que eles não se mostraram dispostos a enviar tropas de seus exércitos, uma situação que pode ocorrer no futuro. O enviado especial dos Estados Unidos para a paz, Steve Witkoff, também expressou que, se a Ucrânia aceitar o acordo, poderá receber certas garantias de segurança. Mas, novamente, definir essas garantias de segurança pode se tornar um ponto crítico para se chegar a um acordo. Para Zelensky, essas garantias específicas podem ser tão ambíguas que impossibilitam a certeza sobre o apoio real em caso de um futuro confronto. O enviado dos Estados Unidos explicou que os russos poderiam garantir, em um processo legislativo, que não tentariam tomar mais território ucraniano após a assinatura de um acordo de paz. Mas, novamente, deve-se considerar que qualquer lei pode ser modificada no futuro e não é garantia de nada, especialmente considerando como as coisas funcionam na Rússia, onde, para muitos, não há separação de poderes. Para alguns analistas, ainda há um longo caminho a percorrer para realmente se chegar a um acordo, pois não será fácil conseguir que Zelensky e Putin concordem. Trump está tentando pressionar Putin a agendar uma reunião bilateral com Zelensky, mas, por enquanto, Putin não aceitou o pedido. Além disso, para alguns analistas, as exigências de Putin são difíceis de serem aceitas pela Ucrânia e por Zelensky, pois teriam que entregar todos os territórios de Donbas, pelos quais lutam há 3 anos, com a tremenda perda de vidas humanas, como já analisamos. Outra consequência de um possível acordo é que a Europa, em última análise, teria que aumentar seu orçamento de defesa, já que Trump sugere que a Europa deveria ser responsável por sua própria defesa, incluindo o apoio a territórios que poderiam servir de escudo para uma possível expansão russa. Zelensky, alguns dias após a reunião, analisou a situação mais de perto e possivelmente percebeu que as chamadas garantias, como propostas por Trump, são muito ambíguas e podem deixar a porta aberta para a Rússia tentar invadir novamente o território ucraniano. Assim, em sua busca por garantias verdadeiramente eficazes para chegar a um acordo, Zelensky deixa claro que a Ucrânia precisa de um seguro semelhante ao artigo 5 da OTAN para a defesa coletiva, uma afirmação recentemente anunciada em uma coletiva de imprensa. A proposta de Zelensky busca inicialmente construir garantias de segurança e, em seguida, se reunir com Putin. No entanto, o ponto crítico na tentativa de avançar as negociações será se Putin aceitará essas medidas de segurança ou simplesmente anunciará que elas são inaceitáveis para a Rússia por colocarem sua segurança nacional em risco. No entanto, ao contrário do que muitos esperavam, Trump anunciou recentemente que daria a Putin algumas semanas para aplicar potenciais sanções contra a Rússia caso um acordo significativo não seja alcançado. Estas declarações se dieron después de que o ministro de Relações Exteriores de Rússia Sergei Lavrov afirmara que não se teniam planos para uma reunião entre Vladimir Putin e Zelensky. Essas declarações vão em contra de las pretensiones de Trump, que em busca que de maneira rápida se concrete uma reunião entre ambos líderes para lograr concretar um acordo.
pero esas pretensiones no pueden ser tan fáciles de lograr, pues por un lado no hay que olvidar que no es claro si Putin acepta a Ucrânia como una nación independiente y por otro lado se podría ver cierta claudicación de Rusia y su ejército anti-Ucrânia y sus fuerzas militares. No se puede olvidar que desde o início de la guerra Putin ha afirmado que Ucrânia es parte de la historia, la cultura y o espacio espiritual de Rusia y que su separación fue un tremendo error de la historia. Para Putin seria muito difícil explicar-lhes a los rusos como se reúne com alguém que é tildado de nazi y de títere de Ocidente. Por ahora Rusia ha intensificado los ataques com drones misiles aún no es claro se realmente busca um acordo de paz, ou se simplesmente pretende mostrar-lhe a Trump que buscou uma solução que Zelensky foi quem finalmente não aceitou. Finalmente, aún la situação no es clara se bien pareciera que Zelensky estaria de acordo em ceder los territórios de Donbas se hay unas garantias de seguridade realmente contundentes, no es claro se Putin aceptaria essas garantias ou se busca finalmente simplesmente tratar de enganar a Trump culpando a Zelensky de ser quem não aceitou a proposta realizada desde Rusia. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análises técnico y fundamental para invertir em ações. Igualmente se encontra o enlace de la mejor plataforma para comprar ações de la bolsa, regulada em los Estados Unidos. Se te gostou o vídeo regala-nos um like, suscríbete ao canal y comparte o conteúdo.